Olá pessoal, bom dia. Excepcionalmente o Van Hatten Connection numa segunda-feira de manhã. Eu queria ter feito ontem, mas infelizmente não consegui ontem à noite, domingo, como é o costume. Mas houve assuntos na semana passada que me fazem ver a necessidade de pelo menos recapitular aquilo que aconteceu, até porque essa semana aqui vai ser mais uma semana de bastante trabalho. Vamos lá. Primeira coisa, e no Brasil tanta coisa acontece uma semana, que quando eu olhei o resumo da semana eu pensei, nossa, foi semana passada que aconteceu esse absurdo. Pois é, foi. O Supremo, na terça-feira, julgou imparcial o juiz Sérgio Moro e descredibilizou todo o trabalho, não só dele, como da Operação Lava Jato, numa manifestação extremamente, para dizer o mínimo, que palavra que eu podia usar na manifestação do Gilmar Mendes, por exemplo, fora do tom, usei no Twitter, para dizer o mínimo. Um absurdo que aconteceu na votação da semana passada, Carmen Lúcia voltando atrás de um voto que ela deu em 2018, todos dizendo que tinham utilizado, que não estavam utilizando as mensagens hackeadas, roubadas, mas ao mesmo tempo fazendo menções a elas, enfim. Na verdade, como eu tenho dito e repetido, suspeita esta corte, quando ela, por meio de alguns dos seus membros, defende corruptos, ou seja, vota contra o combate à corrupção que é feito em outras instâncias, e parciais são ministros que agem muito mais politicamente do que juridicamente. Nós precisamos de justiça no nosso país. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo acontecer no Supremo Tribunal Federal. Então, esse ponto fica como uma janela aberta aí também para que o Senado atue. Eu fiz um discurso muito forte semana passada também, cobrando dos senadores que analisem os processos de impeachment na mesa do Senado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É esse o papel constitucional do Senado da República e eu espero que o Senado da República não abra mão desse papel histórico que tem de analisar pedidos de impeachment, vários deles já protocolados, bem fundamentados, para que os ministros do Supremo também saibam que não há ninguém que possa estar acima da lei, muito menos ninguém que possa querer reescrever a lei e a própria Constituição, como com frequência os ministros do Supremo estão fazendo. Em seguida eu vou falar também sobre as medidas restritivas nos estados e municípios, mas antes disso, outro tema importante que muita gente não compreende em toda sua extensão: o orçamento da União. Foi aprovado com muito atraso na semana passada e foi aprovado de uma forma completamente irregular. O presidente da República pode sofrer crime de responsabilidade se tentar executar o orçamento dessa forma, assim pelo menos a interpretação de vários técnicos, e de qualquer maneira ele vai furar o teto da forma como foi aprovado. Começa a história desde o início. No domingo, o senador Márcio Bittar apresentou o seu relatório. Naquele momento, no domingo passado, o relatório era 1, inclusive nós do Novo apoiaríamos o relatório original, mas na quinta-feira, no dia da votação, ele muda o relatório. Às 10 da manhã, com o apoio das lideranças do governo no Congresso, é importante dizer isso, porque muitas pessoas acham que quando a gente está falando isso, o Congresso botou no colo do presidente da República isso. O próprio ministro Ramos, que é o ministro que cuida das emendas orçamentárias, estava lá no plenário no dia da votação apoiando não só o acordo com o relator, como também o acordo que foi feito com a esquerda, porque a esquerda acabou não obstruindo o processo de votação graças a um acordo feito com o líder de governo. Só ficaram na obstrução o PSOL e o Novo. E o que foi feito nessa mudança das 10 da manhã? O relator retirou 30 bilhões, praticamente 30 bilhões de despesas obrigatórias, pagamentos de seguro-desemprego, abono salarial, previdência, ou seja, despesas que vão acontecer, ainda mais durante a pandemia, Imagina, com o número de desempregados aumentando, mas essas despesas sempre acontecem, porque sempre tem gente tirando o seguro-desemprego, sempre tem gente recebendo abono salarial, obviamente sempre tem gente recebendo a sua aposentadoria. Esse dinheiro vai precisar ser pago, vai ter que ser depois tirado de outro lugar mais uma vez. E para onde que foi esse recurso?
para as emendas impositivas de relator. Isso é, o relator vai ter 30 bilhões de reais nas suas mãos para distribuir para colegas deputados e senadores por meio, por exemplo, do Ministério de Desenvolvimento Regional, que é o que cuida de obras, né, nas bases dos deputados e, portanto, é o que vai cuidar da execução de recursos que tem muito mais um viés eleitoral, até eleitoreiro, né, dos seus proponentes do que um viés de política pública. Portanto, nós encaminhamos uma carta, parlamentares do Novo e depois os parlamentares de outros 9 partidos assinaram conosco, pedindo ao ministro Paulo Guedes que reveja este orçamento, diga para o presidente vetar esses trechos, porque não há condição do governo conseguir cumpri-lo em primeiro lugar, vai furar o teto em segundo lugar, em terceiro lugar, bota dinheiro onde não é prioridade. Nós estamos no meio de uma pandemia, pessoas morrendo nos hospitais, ou seja, nós precisamos ter, inclusive nos hospitais federais, né? Muita gente diz, mas é recurso para governador, para estado, tem muito recurso constitucional também, e além do mais tem recurso da União que precisa ir para hospitais, por exemplo, da União, para vacina, para um monte de outras prioridades, e o orçamento agora definindo que 30 bilhões vão para emendas de relator. Portanto, eu quero aqui alertar todos aqueles que não entenderam a história desde o início. É preciso pressão, sim, agora sobre o ministro Paulo Guedes e principalmente ao presidente da República para que vete esses trechos do orçamento. Não é... Olha, é lamentável que a gente tenha visto no Congresso os líderes do governo, o ministro Ramos, que é da Secretaria Especial do Ministério, que cuida das emendas parlamentares, dando acordo a esta mudança do relator, dando acordo também a um acerto com a esquerda para que ela não obstruísse e, portanto, fosse logo aprovado na quinta-feira e não tivéssemos mais o período do fim de semana e dessa segunda-feira para debater, e aí sim, ao longo dessa semana, poderíamos votar o projeto redondo, não da forma como ele acabou ficando. Portanto, vamos ficar de olho nessa semana, porque vai ser uma semana tensa no que diz respeito ao orçamento. Ele precisa ser vetado em diversas partes pelo presidente da República, e nós estamos fazendo esse apelo, portanto, ao ministro Paulo Guedes, e já enviamos a ele uma carta pedindo isso. E agora a questão das medidas restritivas, né? Mais abusos acontecendo em muitos estados e municípios, né? Falando em ciência, aliás, vários artigos acadêmicos, tem um muito bom, inclusive de Stanford, demonstrando que distanciamento social, sim, importante, higiene, sim, importante, é importante que a gente restrinja, né, o máximo possível a nossa propensão mesmo a ter encontros com outras pessoas, mas fechamento radical nos países estudados por essa pesquisa de Stanford, que eu li inteiramente ontem, liderado, acho, mas são 4 pesquisadores, né? Iran Ben David, Christopher O. J. Bhattacharya e John Ioannidis, né? Eles estudaram países como Inglaterra, França, Alemanha, Irã, Itália, Holanda, Espanha, Coreia do Sul, Suécia e Estados Unidos. Mas não pegaram os países como um todo, pegaram regiões dos países e compararam elas entre si sobre as medidas mais restritivas e menos restritivas, e chegaram à conclusão de que aqueles países que adotaram medidas mais restritivas não tiveram o ganho em vidas, né, como se propala em relação àqueles que tiveram medidas menos restritivas. É importante sim que haja, repito, distanciamento social, é importante que se respeitem protocolos, mas há certas medidas que inclusive estão prejudicando no combate ao coronavírus. Né? A história de supermercados, por exemplo, não funcionarem em fim de semana, vou postar um vídeo logo mais na minha página do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, demonstrando claramente que há um pico na sexta-feira à noite, uma cidade como Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde os supermercados estão abertos, fazendo com que justamente haja mais aglomeração naquele horário, já que no fim de semana os supermercados estão fechados. E assim não há uma distribuição maior das pessoas
que vão fazer compras. Outro absurdo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, supermercados com lonas tapando determinados corredores onde há produtos ditos não essenciais. Ou seja, soube de uma mãe que foi com seu filho descalço para o supermercado para comprar um chinelo de dedo e voltou sem o calçado nos pés dos filhos porque não podia vender chinelo de dedo naquele supermercado. São medidas draconianas, absurdas, né? Sob pretexto de evitar a concorrência desleal com quem está fechado, quando na verdade deveria sim haver planos para abrir melhor a economia de forma segura, justamente nos locais em que mais o combate à pandemia está dando certo, que são, por exemplo, nossos comércios, o nosso setor de serviços. Ali, todo mundo respeita os protocolos de segurança. Não é a mesma coisa justamente nos locais onde as pessoas são mandadas ficar depois, nas suas casas, nas periferias, casas com muitas pessoas aglomeradas durante o dia. Transporte público também, e onde está o esforço do governo para providenciar mais linhas de transporte ou buscar junto com a iniciativa privada essa solução? Afinal de contas, é muito mais barato para a iniciativa privada eventualmente ajudar com um custo extra de transporte do que fechar tudo e causar desemprego, causar fome nas famílias. Por isso, eu fico aqui sempre com esse apelo para o governador do Rio Grande do Sul, assim como para todos os governadores e prefeitos, para que ouça os empreendedores, tenha empreendedores, trabalhadores, pessoas que sofrem a consequência, não só na área da saúde, mas também na área econômica, de todos os atos feitos pelo governo. E olhem para a ciência, para a boa ciência, que cada vez mais tem dado clara razão para aqueles que desde o início disseram que não dá para fechar tudo de uma vez, que não vai aumentar o nível de distanciamento. A gente viu que no Brasil isso já no ano passado não adiantou como que gostariam as cidades que tiveram fechamentos mais rígidos. É claro, em defesa inclusive da independência do artigo que eu citei agora há pouco. O artigo, inclusive, se chama Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19. Eu vou botar o link da pesquisa, né, dessa pesquisa acadêmica para vocês nos comentários. Mas, em resumo, o título é analisando, né, as obrigações de ficar em casa e também os fechamentos de empresa, analisando os efeitos na disseminação do Covid-19. É em inglês, 100% em inglês, para quem domina o idioma, senão o Google Translate o Google Tradutor, aliás, pode ajudar também aqueles que querem entender melhor o que está escrito, né? Então, pessoal, é preciso que a gente tenha uma visão do que está acontecendo de uma forma geral, né? Mais a pessoa aqui, alguém perguntou sobre tratamento precoce. Desde o início eu tenho dito que o tratamento é aquilo que define o médico junto com o seu paciente, ponto. Isso é outra coisa anticientífica que está acontecendo por muitas pessoas que dizem defender a ciência, né? Que simplesmente o médico não teria esta liberdade, né, junto a seus pacientes que aceitam isso com responsabilidade, né? Isso é outro ponto para que casos absurdos também que apareceram aí de abusos da utilização de determinados medicamentos não passem a ser interpretados como regra, né? Essa que apareceu inclusive nos últimos dias, essa médica que nebulizou hidroxicloroquina, isso é um absurdo, né? Isso é enfim, tem nem palavras para descrever isso, como tinha acontecido lá atrás também com doses de cloroquina, né? Não era nem hidroxicloroquina, em Manaus, que acabaram levando a óbito muitos pacientes, né? Então é preciso separar o joio do trigo, é preciso defender a ética médica, é preciso defender a responsabilidade também do paciente, e é preciso lembrar que nós estamos em meio a uma pandemia e precisamos, portanto, em todos os níveis, ter bom senso, que é o que mais tem faltado nessa discussão. Nós precisamos ir além da polarização, né? E está cada vez mais difícil, ainda mais agora
com a possibilidade de Lula poder concorrer na próxima eleição. Sei que tem gente, por todo o mal que o PT fez no passado, muito preocupada, receosa do que pode ser do futuro do Brasil, mas eu digo, o que precisa vencer é sempre o bom senso. Deixar nessa discussão da pandemia as discussões políticas, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Dória, né? Bolsonaro e outros governadores entre si, governadores e prefeitos, senadores com ministros, deixar isso de lado. Nós precisamos focar realmente naquilo que é possível fazer pela nação em conjunto. Por isso, na semana passada, né, e para concluir essa live, houve esta reunião dos poderes em Brasília. E eu espero que essa primeira reunião do Comitê de Combate à Covid hoje, com os poderes, com o presidente da República, com governadores, seja uma reunião proveitosa e que marque um novo momento no combate à pandemia no Brasil, de coordenação, de respeito, né, aos pilares que foram justamente os mais importantes, estão sendo no combate ao coronavírus em todos os países do mundo, né? Respeitando, portanto, o distanciamento social, respeitando aquilo que os epidemiologistas todos dizem também, os protocolos de segurança, sem medidas abusivas de fechamento de negócios que não tem realmente um respaldo cabal para acontecer da ciência, apesar do que outros dizem. O respaldo da ciência é ao distanciamento social e essas políticas, e aliás não tem nenhum respaldo da própria Constituição, né? Nós precisamos ter bom senso nessa discussão, nós precisamos avançar no combate ao coronavírus para realmente vencê-lo, permitindo que as nossas pessoas, né, que os nossos cidadãos brasileiros tenham uma perspectiva melhor do futuro, do que essa grande confusão atual que está sendo vendida mundo afora, que é o caso brasileiro, e nós como brasileiros não merecemos isso. Eu amo muito meu país, estou aqui para representar todos aqueles que votaram em mim, mas todos aqueles que passaram a me acompanhar ao longo dos últimos, né, tempos, e quero aqui pedir para que todos possamos, né, de uma forma muito sensata, né, com equilíbrio e responsabilidade, vencer essa situação. Valeu, pessoal! Um abraço a todos, um bom dia, excelente semana, e apesar de fazer numa segunda-feira, estou muito contente por estar fazendo essa live, esse Van Hatten Connection no início da semana, porque não deu ontem, e contente por ter feito de qualquer forma, não ter deixado para outro momento. Um abraço, pessoal. Valeu!